Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a esse nosso canal de evangelização da Palavra de Deus. Convido você a se inscrever nesse nosso canal e também a partilhar com familiares, amigos e de modo especial com as pessoas da sua comunidade, da igreja, das pastorais que você participa também. Nós estamos hoje na quarta semana do tempo comum. Estamos ouvindo o Evangelho de São Marcos. Hoje nós estamos na segunda-feira, início da nossa semana. E nós temos hoje o Evangelho de Marcos para meditar no seu capítulo 5, dos versículos 1 ao 20. Nós, esses dias, estamos ouvindo o começo do Evangelho de Marcos, né? Nós vimos já no capítulo 1 a pregação de João Batista, depois Jesus que chama os primeiros cristãos, Jesus que faz um exorcismo na sinagoga de Cafarnaum, foi o evangelho do último domingo, também a cura da sogra de Pedro. No capítulo 2 a gente viu a cura de um paralítico, depois Jesus que chama Levi e também Jesus e os seus discípulos ali nas espigas em dia de sábado. No capítulo 3, a gente vê a cura de um homem da mão seca e a escolha, chamado pelo nome dos 12 apóstolos. E no capítulo 4, nós ouvimos as parábolas do reino, né? O semeador que sai para semear e também Jesus que acalma a tempestade. Então hoje nós damos um pulo, um salto para o capítulo 5. Esse é um texto que ele se encontra nos 3 evangelhos que a gente chama de sinóticos. Evangelhos que têm muita semelhança, muita coisa parecida. No Evangelho de Marcos, ele está do capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Aqui na minha Bíblia, ele traz como tema, a gente sabe que tema não faz parte, né, da palavra, é um tema para resumir a história. O possesso de Genezaré. Ele também se encontra no livro de Mateus. Em Mateus, ele está no capítulo 5, no capítulo 8, dos versículos 28 ao 34. Mateus aqui é o mais sintético. Ele fala em 6 versículos apenas, enquanto Marcos falou em 19 versículos, mais que o dobro. Mateus, ele traz o tema como a expulsão dos demônios. E por fim, nós encontramos também esse texto no Evangelho de São Lucas, também no capítulo 8, dos versículos 26 ao 39. 13 versículos, menor que Marcos, mas bem maior do que Mateus. E aqui também ele traz o título, o possesso de Genezaré. Veja, ele tem algumas coisas, esses sinóticos semelhantes, outras diferentes. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele diz assim: um homem possesso de um espírito imundo. Já o Evangelho de Mateus, ele diz que são 2 possessos pelo demônio. E o Evangelho de Lucas diz que é um possuído de muitos demônios. O mais diferente aqui, vamos chamar assim, é Mateus, que diz que são 2 demônios. Marcos, ele diz desse endemoniado da sua região, logo no comecinho, né? São os gerazenos. Lucas também diz que são os gerazenos, de uma região de Gerasa. Gerasa, aqui no mapa da nossa Bíblia, né? Ela se encontra num território que a gente chama de Decápole. Essa região maior aqui em verde. Decápole, 10 cidades. Foram cidades com uma forte influência, né? Cidades
influência grega, né? Então é um centro financeiro, econômico, foi muito forte e também turístico até. Depois, então, dominado pelos romanos. Já o Evangelho de Mateus, ele não diz que são de Gerasa, não diz que são os gerazenos, mas ele diz que são os gadarenos. Talvez aí indicando uma outra região. Mas o que nos interessa é hoje meditar o Evangelho de Marcos, mas poder fazer essas comparações. No Evangelho de São Marcos, diz que Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região, então, dos Gerazenos. É interessante que, nesse momento, cita que Jesus está com os discípulos, mas no decorrer do texto todo, não aparecem os discípulos. E é importante essa menção, né? Eles vão para outra margem do mar. Margem também vem de marginalizado. Ir para outra margem é se arriscar. É ir para a missão sem medo do que vai encontrar. Ir evangelizar nas margens é muito desafiador. A gente tem que ser uma pessoa aberta, porque na margem a gente vai encontrar costumes, até mesmo religiões, muito diferente daquilo que a gente vive e acredita. Mas a gente precisa ir para outras margens, como faz aqui Jesus no Evangelho de hoje. Ele sai então da barca e um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao encontro de Jesus. Então, os três evangelistas diz que esse homem, como Marcos diz que ele se refugiava no cemitério. O cemitério para o judeu é um lugar de contaminação, né? Não é um lugar bom. O Evangelho de Lucas diz que esse homem habitava no cemitério. Uma palavra forte, habitar é fazer daquele lugar uma morada. Um lugar distorcido, um lugar que ninguém vai, um lugar que as pessoas têm repulsa, né? Ele aqui é a habitação desse homem. Então, esse homem morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já tentaram algemá-lo, né? E ele arrebentava as correntes, quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Quando o mar estava forte, a tempestade invadia a barca, Jesus ele domina o mar. Há uma calmaria. Aqui existe um homem que ninguém consegue dominar. Nem mesmo usando força física se consegue segurá-lo. Algumas questões que a gente vê na psicologia de algum tipo de surtos, né? mais carregados, mais somatizados, sem especificar na psicologia realmente o nome certo. Mas a gente vê que algumas dessas situações a pessoa desenvolve uma força além do normal. Esse homem, então, dia e noite, ele vagava entre os túmulos e gritando e também se ferindo com pedras. Veja, alguém que não tem muita consciência do valor do seu corpo, né? Do seu valor como pessoa. Ele se feria, se maltratava, ele gritava. É interessante que no último domingo, quando Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum,
diante de um homem também com um espírito mau, aquele homem grita para falar com Jesus. Essa é uma manifestação que aparece muito naquele que está possuído pelo demônio, gritar. E vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou de novo, bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Lá domingo passado, o endemoniado chamou Jesus do Santo de Deus. No Evangelho de Marcos, o endemoniado chama Jesus de Filho de Deus. No Evangelho de Mateus, esse vai chamá-lo de Deus Altíssimo. E no Evangelho de Lucas, também vai chamá-lo de Filho do Deus Altíssimo. Junta essas duas palavras. E então, Jesus, ele diz assim, diante desse grito do endemoniado: espírito impuro, sai desse homem. Domingo passado, Jesus disse para aquele espírito mau, nos gritos que ele dava, Jesus disse: cala-te e sai dele. Hoje Jesus diz para esse endemoniado dos túmulos de Gerasa: espírito impuro, sai desse homem. E Jesus então pergunta: qual o teu nome? E ele respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muito. Jesus pede o nome, Jesus ele ordena: qual o teu nome? Qual o teu nome, para não ficar dúvidas que o reino que eu prego, o reino que eu sou, que eu venho trazer, o reino de Deus, ele se identifica comigo, com Jesus. Qual é o teu nome? Para mostrar que ao dar o nome, ao ser chamado de Legião, ele diz que ele é outro. O projeto dele é diferente do de Jesus. Então nós temos nome aqui. Está denominado quem ele é e quem é Jesus. Legião também é um dos maiores agrupamentos dos soldados romanos, né? Uma legião, ela é mais ou menos em torno de 6.000 soldados. Esse homem diz que ele está possuído por uma legião. Vamos abrir um parênteses. O Império Romano, nessa época, é o império que oprime o povo com as suas legiões, com saques, com violências, com abusos, com impostos. O povo também precisa ser liberto desse sistema romano que está acabando com a vida do povo. Esse endemoniado aqui, de Gerasa, diz que o seu nome é Legião. E ele pede com insistência para Jesus: não o expulsasse da região. Olha que pedido estranho, né? Esse homem parece que ele se conformou com aquela região. Ele parece que tira proveito desse lugar. Ele pode expulsar do homem, passar para outro, mas não tirar da região. Muitas vezes nós queremos também ficar na região, porque a região traz para nós pecados, maldades. A gente muda, como esse homem pode me colocar em outro, mas me deixa na região. Talvez você também hoje é convidado a sair da sua região de conforto para mudanças que são importantes. E havia ali então uma grande manada de porcos, né?
Interessante que manada normalmente é usada para falar de animais bovinos ou de grandes animais, né? Vacas, bois, porcos normalmente a gente chama de varas, né? Mas talvez aqui para dizer no coletivo. Havia ali uma manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro, ele suplicou: manda-nos para os porcos. Veja que o porco para o judeu é um animal impuro. Então o judeu não come a carne do porco e também não tem a cultura de criar porcos, porque é um animal impuro. E esse homem pede para ir para os porcos, para entrar neles. E Jesus então permitiu. E os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda aquela manada, mais ou menos 2.000 porcos, eu não diria que esse seria o número das manadas, né? Mas é o número que é citado por Marcos. Os outros evangelistas não fazem essa referência. Marcos diz que são 2.000 porcos, que se atirou montanha abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Há uma contradição, alguns estudiosos dizem, que nessa região que nós estamos, se for, conforme Marcos e Lucas, a região da Decápole, dessas 10 cidades, onde se encontra Gerasa, havia alguns judeus, por estar distante de Jerusalém, que eles, para ganhar um dinheiro, criavam porcos. Meio contraditório, porque o judeu não tem contato com aquilo que é impuro, que é o porco. Mas em virtude de um lucro, eles deixam essa tradição para trás. Em virtude de um lucro, eu me exponho, né? Eu me entrego a essa situação também. Aqueles homens que guardavam os porcos, eles presenciaram essa cena e saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles não foram ver Jesus. Em muitas passagens bíblicas, a gente vê pessoas que querem ver Jesus, querem ouvir Jesus. Esses foram ver a situação dos porcos. Eles foram, então, até Jesus e viram o endemoniado. Olha como ele estava, sentado, uma posição de dignidade, vestido, muito provável, então, que ele era um homem nu, e no seu perfeito juízo. Veja que a cura que Jesus faz, ela atinge todo o âmbito da pessoa humana. O âmbito afetivo, o âmbito físico, o âmbito social, o âmbito psicológico, o âmbito religioso. Esse homem, Jesus cura ele plenamente. A cura de Jesus é a plenitude de devolver à pessoa humana a sua dignidade. Era um homem que vivia isolado da sociedade. As pessoas o isolavam. Vivia nos túmulos, no cemitério, um lugar de contaminação que ninguém ia. Esse homem agora está inserido. Esse homem não podia nunca ser religioso, participar de uma sinagoga, de um templo, porque ele estava contaminado, segundo essa tradição. Agora ele está vestido, sentado. Alguém que não tinha contato com o outro, agora é possível disso. E ficaram então aquelas pessoas com medo. Os que tinham presenciado o fato contaram para os outros o que havia acontecido e a questão dos porcos. Então,
Olha o pedido que eles fazem para Jesus, esse povo. Pedem para Jesus que fosse embora daquela região. Olha, nós presenciamos em muitos momentos, quando Jesus prega, as pessoas querem que ele permaneça ali. Domingo passado nós ouvimos Jesus ensinando e as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. E aqui, por causa que os porcos haviam se atirado precipício abaixo, eles pedem que Jesus vá embora da região. O bem que Jesus está fazendo, eles encaram como um bem que não os atinge. Aquele homem que está ali, dignamente, pleno, eles não conseguem enxergar a plenitude da bênção de Deus ali, o que Deus fez por ele. Eles estão muito mais preocupados com os seus porcos, com uma economia diabólica, que pode matar, que pode nos tirar o céu. Aquele homem está recuperado. Esses estão doentes. Eu me pergunto, quem é o endemoniado aqui? Esse homem que antes era dos túmulos, que se maltratava, mas agora está pleno? Ou são esse povo que está tão possuído pelas coisas que não reconhecem Jesus, que não reconhecem o Deus que está ali diante deles, que cura, que salva, e pedem para ele ir embora, pedem para Deus ir embora. Estão agarrados ao econômico, a um sistema que eles querem manter, e Jesus quer libertar. Então Jesus entrou de novo na barca. E quando ele foi entrar, o homem que tinha sido endemoniado pediu para Jesus que deixasse ficar com ele. Jesus não permitiu. Entretanto, disse para ele assim: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. O homem então foi embora, foi pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Retoma aquela palavra. Domingo, estava na sinagoga de Cafarnaum. Todos ficaram admirados. Final do evangelho de hoje. Todos ficaram admirados com a pregação desse ex-endemoniado. Arrisco-me dizer que ficaram admirados porque esse homem evangelizou contando não sobre ele, mas sobre o que Deus fez. Portanto, ficaram admirados com Deus. São Mateus não relata nada desse final, desses versículos finais que Marcos e Lucas relatam. São Mateus ele omite, né? No caso de São Lucas, ele volta para casa e conta tudo o que Deus fez. E ele foi publicar por toda a cidade. Que o evangelho de hoje nos ajude a também anunciar, a publicar as maravilhas de Deus. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo,